Vamos lá. A Angélica França pergunta aqui. Me ajude, por favor. Tenho um único filho de 6 anos. Com 4 anos ele já falava de outras famílias. Olha que legal. Outros pais, irmãos e um cachorro. Nunca tivemos um cachorro. Minha mãe disse que a única coisa interessante que eu quando era pequeno, lembranças de vidas passadas, né? Eu tinha uma mania de chamar os cachorros de Frederico. E minha mãe perguntou por que se chama Frederico. Ela falou, porque eu tinha um cachorro chamado Frederico. Eu falava pra ela. Aí a minha mãe não entendia isso e eu tinha um cachorro chamado Frederico. Não me pergunte como é que era esse cachorro, onde é que ele estava. Eu chamava errado, eu falava errado, era tão pequenininho que eu falava Federico. Olha, Federico. Quem é Federico? Por que chamar cachorro de Frederico? Aí ela perguntou, falou, não, porque tinha um cachorro chamado Frederico. Aonde você tinha esse cachorro? Eu não sabia explicar. Mas eu sabia todo o cachorro como era. Engraçado, né? Ele continua. Nunca tivemos cachorro. Agora, tem contado que nos vê dormindo durante o sono e que ao invés de dormir vai para lugares, inclusive conversou com a minha mãe, 4 anos, que ainda está encarnada numa casa diferente que ela não reconheceu. Ela disse que não gosta ele disse, perdão, que não gosta desse planeta porque não está aprendendo nada e queria logo ser adulto para ter novos conhecimentos. Olha, vamos lá, às vezes fala que queria voltar para o céu, como mostra que aqui também é importante. Perdão, ela pergunta, desculpa. Como mostrar que aqui também é importante? Não sei se como falar sem confundir sua cabecinha, nem distorcer uma realidade. Olha, eu tinha um projeto, este que parei, está não parado de vez, ele está estacionado. Eu estou em visão panorâmica em relação a ele, inclusive está aqui logo no comecinho, que é o Caldeirão do Saulinho, onde o objetivo era falar de espiritualidade para crianças, com brincadeiras, com brinquedos. Eu fiz um videozinho só e não brinquei mais, parei. Eu parei primeiro por preocupação, porque hoje em dia a gente está vendo uma época muito difícil, uma época de descoberta, é uma época de luta pela liberdade, e há muita reclamação, muita intensidade. Então, às vezes você faz uma coisa dessa e uma criança que está assistindo YouTube, de repente, chega para uma mãe, olha, eu vou sair do corpo. Como assim sair do corpo? Aí ela vai ver, foi aquele canal, isso poderia ter dado alguns problemas quando você lida com a educação infantil, tá? Mas o projeto tinha como objetivo falar coisas assim, como lidar, como pensar, como tentar conversar com as crianças. A verdade é que independente da cultura que nós vivemos sobre, olha, não pode isso, nós somos espíritos velhos. Não somos daqui. Mas meu Deus, não está não. Isso não está aprovado, não está no livro científico, não está na cartilha educacional do Ministério, não está não sei o quê, não está no sistema, não está, mas está embutido que nós somos espíritos. Isso é uma ilusão, isso é uma crença. Não. Basta você esperar um pouquinho e esperar morrer que você vai ver que não é. Eu não tenho a menor intenção de provar para ninguém nada, cada um sabe o que é. Está vivendo temporariamente em situações que nos dão a ideia de que tudo aqui é só físico e resta tudo criação, é tudo religião. Essas coisas não são. Você só vai, cara, desencarnou, vai ver. É simples, vai chegar lá, ou já vê até no dia a dia aqui, quando nós estamos lá, né? Em relação ao seu filho, eu vou focar no assunto, porque esse é outro assunto que eu estava falando, mas apesar de também muito importante. Ele está tendo situações em que eu queria ter tido pais como você, Angélica, uma mãe, que minha mãe, apesar de ter alguns conhecimentos, ela tinha terror à espiritualidade, ela tinha aversão, ela não falava de espiritualidade, que ela achava que tudo na vida dela tinha acontecido de ruim porque ela tinha se envolvido com a espiritualidade. É fruto da religião, fruto de culpa colocada na religião em cima das pessoas. Então eu não tive apoio, eu não tive base. Sem contar que naquela época minha mãe estava separando do meu pai, já tinha acontecido 2 anos depois. Ela se separou, eu tinha 13. Quando eu comecei minhas experiências diretas, já foram com 15. E ela não tinha muito tempo para isso, ainda estava no processo de sofrimento e tal. Eu só pude pegar o bonde andando, das coisas, como a encarnação acontece com todas as pessoas. Eu queria muito ter uma mãe, e acho que o futuro vem aí para as novas crianças. Quando eu tivesse um filho, cara, meus filhos desde pequenos saberiam que a projeção é uma coisa normal, que sair do corpo faz parte, eles iam me ouvir falar dia, noite e dia, e aquilo não ia ser para ele nenhum tipo de segredo, eu ao mesmo tempo ensinaria
fruto desse mundo que a gente vive, a ser estratégico. Porque se você pega uma criança de 4 anos e fala para ela abertamente sobre essas coisas, você não sabe o tipo de situação que ela vai passar na escola, com amiguinhos falando desse assunto, com a professora, que pode a professora dele, sem nenhum preconceito, ser evangélica e não aceitar aquilo. E você não sabe até onde as coisas estariam rodando, e você não sabe. Como a escola vai ver. Hoje em dia tem que se ter respeito, mas entre ter que se ter respeito e como as coisas rodam, há uma diferença muito grande. Todo mundo sabe que se deve respeitar a religião alheia, o jeito de ser dos outros, as escolhas alheias, contanto que não faça mal, assim. Mas infelizmente a lógica morre no bullying, morre no preconceito, e o fato é que se tem preconceito. Né? Olha, isso aí, e já categoriza, isso aí deve ser filho de, e começa a falar de macumbeiro, não sabe nem o que está falando, nem sabe o que está falando. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de falar para ele, com uma maneira muito inteligente, porque ele só tem 4 anos, né? Que de forma, até esta idade, imagine que ele não vai conseguir segurar essa informação, que ele vai conversar com os coleguinhas, tá? Então você vai precisar ter um mínimo de sensatez no momento da informação, saber o que eu posso falar, que se ele fala pro coleguinha, não é um problema. Olha, a verdade é que a gente tem muita coisa da gente que não é só daqui, que às vezes é de algum outro lugar do Papai do Céu. Às vezes é de outra... criar termos, usar termos, isso precisa ser estratégico, é isso que eu estou falando. Que se ele repetir esses mesmos termos para os coleguinhas, porque ele ainda não tem capacidade do comparativo, que é a criação do ego. Olha, eu não vou falar isso porque se eu sei isso, os outros têm aquilo. Ele não tem o ego, ele não tem o comparativo. Ele está no processo de entrada total de tudo que você falar, ele vai assimilar e vai trazer essa imagem ao mundo que nós vivemos de forma muito solta. Isso pode ser ruim. Então você precisa fazer assim, olha, isso provavelmente foi de algum... nós não somos só isso, nós somos muito mais do que isso. A gente está, às vezes, em algum lugar próximo de Deus. Exato, a Elton, ele vai ter que usar um sincretismo smart e já cresce melhor. Aos pouquinhos, eu não sei se ela ouve também, se seu filho ouve você ouvindo os fax. Isso também pode incentivar ele até a este tipo de conversa. As mentes e a forma como a criança consegue processar a realidade ao seu lado, inclusive a criança é muito, você viu um Fantástico Mundo de Bob, ele entra num trator, meu Deus, esqueci, do Velotrol, trator. Ele entra no Velotrol e o mundo dele vira um negócio, olha, um gato, um monstro que pegou, um inseto pulou nele, é um inseto mutante. Então você não sabe até onde ela ouviu você falar, ele ouviu você falar ou espiritualidade, olha ele deitadinho do lado ali, tá ouvindo você falar, e parece que está no mundo da lua, mas está prestando atenção no Saulo falando de projeção astral, falando de vida após a morte. Eu não sei. E não sabe até onde a criatividade de alguém que, ao ouvir aquilo, faz a brincadeira mental de que foi aquilo, aconteceu. Eu já falei de cachorros, eu estou abrindo a possibilidade mínima de, além de ele ter vivido desta forma em outra vida, dele também estar criando, através da grande criatividade que uma criança tem, coisas como essa. Você precisa abrir essa possibilidade, porque senão você vai pensar, não, meu filhinho, ele é de outra vida. Mas se ele estiver criando, se estiver brincando com a sua mente, o que é perfeitamente normal numa criança. A criança brinca e muito com a mente. É muito comum. Tem níveis de criatividade. Ele entra num universo que aquilo... Cara, eu brincava com o palito de fósforo, velho. Os palitos de fósforo conversavam com o outro. Não entre não, que a gente vai se queimar. Não, eu vou queimar. Eu brincava, passava horas brincando com a caixa de palito de fósforo. Então, eu estou dizendo que isso é possível, sim. Ao mesmo tempo, vamos também trabalhar no outro lado, de que realmente ele reconheça tudo como em outra vida, outras pessoas. Aí você precisa conversar com ele sempre usando esses lados de sincretismo educado sobre ele expor isso na escolinha e não passar por bullying ou não ficar muito distante da mentalidade existente. Então você precisa ser smart até que ele encontre a personalidade do comparativo, olha, e a sensação sabe quando a pessoa sai da inocência e precisa tomar um mínimo de cuidado, não fala essas coisas? Criança não tem isso. Criança olha nos seus olhos e não para de olhar. Não tem esse negócio de não olhar. Se a criança no elevador, é assim, né? Nenhum adulto olha para o outro porque sabe que é feio, não é legal, mas criança não tem. Ela faz e acabou. Então ela vai soltar isso e ela pode vir a sofrer.
Então, eu preciso muita inteligência para a criação de uma criança, para que ela não sofra bullying. Não deveria ser assim, tá? Nós deveríamos falar abertamente, olha, é vida após a morte, e a gente tem outras vidinhas e tal. Por isso que eu parei o Caldeirão do Saulinho, porque eu pensei essas coisas todas. Mas o problema é que quando você faz isso, e você fala isso para uma criança que vai para a escola numa sala onde a grande maioria das pessoas são evangélicos, católicos, não praticantes e tal, aquilo vai começar a ser para ela um problema, e ela não tem maturidade suficiente para passar pelo bullying. Olha, filho de macumbeira aí, ó. E ficar bem, aquilo pode, às vezes, você não sabe até onde isso vai acontecer. Esse barulho. Criança é muito sincera, e a sinceridade beira a maldade, muitas vezes, com piadas e brincadeiras. Então, por isso que você precisa de estratégia. Acho que precisa sim conversar. Olha, isso aqui, a gente tem muito mais do que isso. Nós temos... O que você fala? Vai mais a fundo, puxa a informação, simplifique, faça... O mais importante de tudo para mim é isso aqui. Permita que seu filho não sinta dentro de casa a menor trava quanto a você. Porque é o que acontece. Menininhos, que eles têm a sorte de ter você, Angélica. É uma sorte nesse mundo. Que menininhos e menininhas, quando estão pequenininhos, quando começam a falar de espiritualidade, eu estou vendo o espírito ali, os pais não sabem o que é. Como que espírito é? Em vez de ajudar a criança, se desesperam, transmitem super medo para ele, não sabem o que fazer, acabam levando a criança para um padre benzer, ou para não sei o quê, ou para a pessoa da igreja, para falar tirar o demônio do corpo da criança desde pequeno, ou não sabe o que faz, os pais ficam desesperados. Não, eles têm a capacidade de ter você, simplifique, faça da forma mais... onde ele não tenha medo de conversar com você, que você, quando conversa, você direciona de forma estratégica, para ele usar usa termos suaves, próximo a Deus, coisas que possam não fazê-lo, caso repita, sofrer bullying. Infelizmente, a gente precisa ser estratégico, até que ele cresça com essa base mínima, aí você vai soltando a informação, onde, olha, é assim, mas a gente não pode falar tudo por aí. Ele já tem a mínima capacidade de se proteger, tá? É muito difícil trabalhar com criança e é diferente de trabalhar com adulto. Nós temos traumas, que já é comparativos errados. As crianças nem isso têm ainda. Elas vão se traumatizar. E a maioria dos traumas mais intensos que nós temos na vida da gente começam ali. No momento que você sofre uma pancada, que as crianças começam a chamar você de gordinho, de 4 olhos, que olha, 4 olhos, olha, filhote, seu pai é feio, meu pai, por exemplo, chamava Caldeirão e ia me buscar na escola. Meu pai tinha uma aparência meio séria, chamava Caldeirão, falava que eu era filho de traficante, meu pai. Lá vem o pai dele traficante. Eu cresci vendo meu pai como foi complicado. Então são várias besteirazinhas que no final... eu trabalhava com comércio exterior ainda, aí pronto, vendia droga. Aí você cresce com essas coisas e você, para se desprender, você começa a criar alguns conceitos, até de não fale assim do meu pai. Meu pai, você não leva na brincadeira, você leva a sério, porque é o seu herói que é seu pai, né? E você não aceita que alguém diminua seu pai. Então nisso se não tomar cuidado, sofre bullying. E sofre, né? Crianças, se sofrer, aí que lascou de boa. É o patrão, meu pai. E são muitas coisas. Por isso que eu parei. É muito diferente trabalhar com criança, cara. Muito difícil. Um abraço para você, Angélica, e que bom que ele tem você. Tá? Que bom que ele tem você. Porque não são todas as crianças que conseguem ter essa facilidade e ter alguém legal para falar sobre essas coisas e que não vai ter nenhum problema jurídico, nenhum problema, né? Porque é isso que era o meu medo também. Quem é você para não sei o que, falar de espiritual? Meu filho estava criando YouTube, tá com umas ideias malucas aí de negócio de sair do corpo, de energia, de espírito, tá com medo de dormir. Quer dizer, até onde eu estava preparado, apto a falar isso com uma criança, reconhecer o tamanho da profundidade de como aquilo funcionaria no psicólogo de uma criança, para chegar uma criança e falar, mãe, isso aí não é nada não, isso é um espírito, para uma mãe evangélica. Quem que te falou isso? O Saulo do canal lá, peraí que vamos... Isso tudo geraria um grande problema. A gente vive num mundo difícil, num momento difícil, onde a gente precisa eu preciso de estratégia para estar aqui. Eu não posso falar tudo o que eu penso, ou preciso tomar muito, tanto que eu não tenho dupla personalidade. Uma das coisas que eu falo para algumas pessoas, eu falo isso, conversei bastante com isso com vários amigos, inclusive com o Duda Ribeiro, ele vai poder comprovar isso. Eu falo, Duda, a gente, como comunicador, né, nós não podemos ter dupla personalidade. Você tem que ser o que você é. Você não pode ter uma opinião aqui fora e no vídeo ter outra, porque uma hora ou outra você vai entrar em distúrbio.
Ou você vai falar o que não deve aqui, ou você vai falar o que não deve lá. Então você precisa criar uma base verdadeira e ser aquela base, viver ela, falar, ser super sincero quanto ao que você pensa. Então o tempo todo eu estou trabalhando na minha mente, observando o que está acontecendo na sociedade, para poder acabar não soltando coisas que hoje em dia já mudou. Os fatos há 10 anos atrás era outra coisa, velho, do que é hoje. A gente vive uma fase de comunicação que você já não pode mais se expressar livremente, no sentido de você tem que tomar cuidado, você tem que entender como é que está a sociedade, o que está acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo no mundo. Tem termos que não se usa mais, que tem que tomar cuidado, e eu fico preocupado com palavras que já não se colocam mais, porque já são vistas como palavras de racismo, palavras de preconceito, de direcionamentos não legais. Então a comunicação ela sofre o tempo inteiro essa forma maleável. E no momento você vai precisar ser maleável com seu filho até que a gente chegue lá na frente, lá no futuro, onde a gente não precisa mais disso. Todo mundo já sabe que a vida continua, as pessoas já estudam isso, energia, então aí nós vamos poder falar disso. Antigamente, Allan Kardec não podia falar tudo, então ele precisou usar o catolicismo e não sei o quê, e mesmo assim quase foi linchado publicamente. Então, infelizmente, Jesus também não pôde falar tudo. A gente precisa se adaptar. É triste, mas é assim que é. Ao mundo que a gente vive, ao lugar que a gente vive. Um abraço para você.